membros do meu partido, que é o Partido da Unidade Nacional, PUN, e saudar também o presidente do partido, o engenheiro Hipólito Couto. Obrigado. Ok, obrigado. Carregue-me aí, faz favor, o vídeo Albano Caris na tela. Já deram quantas pessoas? Demos 3 e estamos a entregar também formulário para preenchimento. Mas deram 3 depois de 10 minutos? Madala, vamos andar. Hã? O que é preciso para as pessoas andarem? Não, estou a dizer o que é preciso para as pessoas começarem a receber rápido. Esses são seus filhos que estão a ir procurar emprego. Urgentemente é preciso despachar esse documento. Estão a trazer recibos. Tem que andar rápido. Hã? Mas o que custa alguém chamar o nome, pegou coisa, entregou? Ainda bem está tudo arrumado em coisa, em letras aqui. Hã? Não pode haver muita burocracia, pá. Deixa lá ver isso. Antônio Ziancha. Antônio, o A está onde? O Antônio Ziancha. Vocês, cada um deveria estar na sua fila para conseguir rapidamente ver. Outro, veja lá o nome de Ali. Qual outro que existe? Outros, vamos embora, pegar coisas, pegar as... Ei! Peguem lá, vocês, chefe do gabinete, pegar esses papéis, começarem a ver os nomes, hein? Vocês, quanto tempo levam para fazer atestado? O tempo, nós temos feito aqui 250 atestados dia. Os atestados para fazer entram 400 processos. Meu pai, eu estou a dizer quanto tempo leva para você ter um atestado. Documento entregou hoje, quanto tempo leva para fazer o atestado? São 5 dias. Mas vocês não estão a fazer horas extras? Estamos a fazer sim. Estão a fazer horas extras até que horas? Até 22. Olha lá, recursos humanos. Quantos computadores vocês têm aqui? Já são 5. Vocês, cada um pega coisa dele para procurarem. Tem outro aí. Encontrou Caetano? Onde está Caetano? Chama Caetano aí. Caetano Carlitos. Carlitos, nota. Ok? Lá mais adiante poderemos exibir este vídeo na sua íntegra. Chama Caetano aí. Estão a fazer horas extras, mas as coisas estão ali penduradas. 5 computadores, mas ok, ainda não é por aí onde eu quero chacoatear. Por lá mais adiante depois podemos discutir isto. Santismo, como é que avalia a situação atual do nosso país? Começar pelo vídeo do Albano Caris. Eu penso que está mais provado do que nunca que qualquer um que, portanto, seja dirigente tem que, portanto, falar a língua do povo. Eu penso que é o que o povo precisa agora, porque se nós formos a ver em várias áreas da administração pública, os serviços são lentos, morosos, e há burocracia propositada para tirar dividendos por alguns funcionários. Agora, Albano Caris fez muito bem, portanto, por ir para lá para pressionar, não é, para que possa haver celeridade no trâmite dos documentos dos munícipes. Mas quero parecer que é a cultura que ele tem, porque de trabalho,
porque temos visto em tempos de cheias, ele também vai onde está, portanto, alagado ou onde há cheias e vai lá com os técnicos e fazem um trabalho. Eu penso que é um bom exemplo que deve ser seguido, portanto, na letra e no espírito, porque não vale, quer dizer, ir lá, tirar uma foto e depois fica confinado no gabinete, de vez em quando aparece. Mas esse é um desafio que é colocado, portanto, por Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane levantou, portanto, o povo moçambicano, e o desafio que ele colocou é um desafio que ele mesmo também, se chegar ao poder, vai ter que lidar com essas questões, porque o povo de hoje não é o povo de ontem. O povo de hoje é muito exigente e sabe como é que as coisas devem ser feitas. É por isso que os políticos agora devem dançar a música do povo. Em linhas gerais, é como se o povo estivesse no poder. Os políticos têm que agradar o povo. Bem, eu penso que o povo está no poder, mas o que acontece é que depois de o povo delegar os políticos abandonam aquilo que é a sua missão de servir o povo e apresentam já agendas pessoais, agendas de grupos. Então, eu penso que os políticos de hoje devem, portanto, servir o povo, serem comunicativos, esclarecer cada passo que dão. Se formos a ver, há muitos assuntos que agora pode-se pensar que está no gabinete o assunto, mas antes de sair para fora o povo já sabe, já começa a debater, começa a ver quais são os pontos fortes e fracos e também dá aquilo que é a sua visão de como as coisas devem serem feitas. Dizia Santíssimo que este é um desafio, afinal um bocado do retorno, faz favor. Eu vi aqui, falou, este comportamento atual do povo tem a ver também com o Venâncio Mondlane, mas também o mesmo Venâncio Mondlane será vítima desta forma de ser, de estar que ele despertou neste povo. Acha que Venâncio Mondlane tem alguma coisa a ver, de facto, nesta nova forma de ser do povo, onde está aqui a dizer que os políticos pretendem ou devem agradar o povo? Olha, o Venâncio Mondlane fez um trabalho que fez com que o povo pudesse, portanto, perceber que é o dono do poder. Entre aspas, podemos dizer que ele devolveu, aliás, abriu a visão das pessoas para perceberem que eles é que detêm o poder. E não há algum governante, portanto, que tenha o poder, mas o povo é que tem o poder. Agora, essa forma de ser que nós, aliás, que ele incutiu na população, estamos a falar, portanto, de populismo. Em algumas regiões pode isso provocar problemas, portanto, naqueles que estão no poder. Porque há casos em que eles não podem resolver, daí que se desafia a serem transparentes. Cada passo que dão deve esclarecer o povo, estamos a dar este passo para ganhar isso, mas aquilo. Estamos nesse nível, portanto, de organização, preparação, condições, porque se não haver esclarecimento mesmo, onde não haja condições, o povo vai exigir mais. Então, estava aqui a dizer que, eventualmente, é importante que os políticos possam se reinventar e haja populismo por parte dos políticos. É isso que está aqui a dizer? Não, eu penso que o populismo, em alguma parte, não é boa para a governação. E isso pode virar, ao invés de ser democracia, ser demagogia, não é? Então, eu acho que os políticos são desafiados, de facto, a serem transparentes nas suas ações e a serem honestos, sinceros, porque o povo já sabe como é que se busca recurso, como é que se aplica, o que é que está a ser feito. Então, é daí que esse advento da pressão política do Venâncio Mondlane desafia todos nós, todos os partidos políticos, a trabalhar, a serem transparentes, coerentes com aquilo que, portanto, são as suas ações. Há partidos que agora vão ser sancionados pelo povo por causa de algumas ações nefastas que vêm praticando desde, portanto, os processos eleitorais. E o povo julga e julga bem, mas em algum momento temos que olhar para a questão de cairmos num erro, o povo entender que tem que ser isto, mas que é coisa errada. Porque, olha, nós temos a democracia em Moçambique, mas a democracia não foi feita para pessoas que não estão preparadas para poderem exercer essa democracia. Desde os primórdios, lá na antiga Grécia,
eram pessoas instruídas, pessoas preparadas que pudessem, portanto, praticar a democracia. Não era qualquer um que não tinha instrução, que não estava preparado. Então, essa nossa democracia em que todos vão, votam, então qualquer sinal negativo é sinal de que você pode ser punido. Essa Então, instrução que está aqui a falar que desde a antiga Grécia era para os políticos ou o povo no geral? não, na antiga Grécia, olha, as mulheres não tinham direito a voto, os escravos também. Os não considerados cidadãos gregos também não tinham direito a voto. Só tinham direito a voto aqueles que tinham instrução, estavam preparados. E Platão diz uma coisa, que quem deve governar é a pessoa instruída, preparada, porque parte do princípio de que essa pessoa vai fazer a justiça, vai servir o povo, sabe qual é a sua missão. É diferente do que nós temos. Nós temos políticos não instruídos, não preparados, e temos também o próprio eleitorado não preparado para perceber esse projeto que esse partido apresenta é ou não é benéfico para o povo. E outras vertentes que têm a ver com o nosso dia a dia, nos nossos bairros, nas nossas cidades. Algumas pessoas acham aquilo, por exemplo, se nós formos a falar da ocupação das bermas. Então, se formos a eleições, alguém aparecer a dizer que vão vender de qualquer maneira, essa pessoa vai ter muitos votos. Mas se formos a aprofundar, isso é negativo para uma cidade que se queira, portanto, uma cidade limpa e bonita. Tem de haver, portanto, preparação das pessoas para que exerçam a democracia de facto, com conhecimento de causa, não só porque é um país democrático, todos nós vamos votar, não. Então, está aqui a dizer, no atual contexto do nosso país, nós precisamos de ter o conhecimento do que é democracia, saber o povo, assim como os próprios políticos. Ter aqui, saber, de modo em que se possa levar a cabo uma verdadeira democracia. É isso? É isso, claramente. A maioria dos políticos que nós temos não estão preparados para fazer a política no verdadeiro sentido. E não tem projeto... Como seria esse preparo? Não. Na escola? Eu acho que a instrução é muito importante e capacitações. Então, há falta de instrução para os partidos políticos. Se for a ver os manifestos que foram sufragados nas eleições passadas, copiaram dos outros, passa cópia dos outros, é agricultura, então a agricultura estão a dizer isso, então corre, escreve, mas não tem a profundidade desse assunto que aborda. E também o eleitorado não está muito bem preparado para perceber qual é o projeto que deve abraçar. A título de exemplo, agora, hoje em dia, fala-se, todo mundo está a gritar Anamola, Anamola, não é? Então, não se sabe claramente qual é o projeto que a Anamola tem, porque não se pode personificar as organizações políticas numa figura. Isso é um erro que estamos a correr e se essa figura desaparecer, depois como é que ficamos? Então, eu acho que tem de haver uma preparação dos partidos políticos, dos políticos, para haver uma agenda em que todos estejam dentro, com conhecimento de causa, para poder, portanto, quando serem eleitos, implementar. E o povo deve ser preparado para saber o que é que tem de direito, o que é que tem que fazer. Eu acho que as organizações da sociedade civil fazem pouco para, portanto, educar o povo, só estão, portanto, virados a questões de governação, não estão lá no terreno para poder, portanto, trabalhar com o povo. Se for já ver, tivemos manifestações, eu não conheço muitas organizações que estão no terreno para poder consciencializar as pessoas para que aquelas coisas negativas que vimos nas manifestações não possam se repetir. Estão no silêncio, a única coisa que acontece é perseguir, contrato ali, contrato acolá. Isso aí é bom também. Mas também tem de se trabalhar com o povo para saber quais são os seus direitos, conhecer a Constituição da República, a lei da família, entre outras coisas, que nem precisa, portanto, investir muito dinheiro. Através da mídia também pode ter espaço das redes sociais. As pessoas vão, portanto, tendo essas mensagens e também no terreno posso fazer um trabalho que é para educar a população, para perceber o que é que de facto tem que fazer. Porque se for já ver, há muitos políticos que vão, pedem um voto, prometem que prometem e depois não fazem nada. E há alguns políticos, não vou citar o nome porque para o público não perdoa. Há um candidato, se o público lembrar, sepa que escreve, há um candidato aqui na cidade de Maputo que disse que transformaria as casas de caniço em prédios.
o povo votou nesse candidato, infelizmente não deixaram governar. Mas se formos a questionar agora, será que como é que você ia transformar casas de caniço em prédios? E outros até prometiam construir ponte onde não há rio. Então, são dessas coisas. Se eu digo, vou transformar casas de caniço em prédios, as pessoas votam. Então, esse que vota em mim, quando eu digo algo absurdo, essa pessoa não está preparada, Massango. Ok. Então, há que haver preparação para que possamos analisar de uma forma lógica as coisas e percebermos que este político tem agenda para a governação. Então, e esse aqui que não diz tem. alguma coisa absurda, não podemos dizer que ele tem uma capacidade intelectual ou é mais abalizado na matéria comparativamente com aquele que recebe aquela ideia absurda, ou inventou esse absurdo de modo em que pudesse conquistar aquele que não tem informação. A minha questão é, nós estamos aqui a assumir que alguns políticos têm uma capacidade enorme, os políticos estão capacitados, fazem uma leitura e vendem aquilo que aqueles cidadãos que pouco sabem, que não têm um conhecimento, precisam ouvir. Bem, eu penso que isso faz parte do populismo. O populismo é você trazer um discurso falacioso que aparentemente é bom ou correto, mas que na verdade carrega, portanto, uma negatividade, não é um bom discurso. Então, quem é que não quer prédio? Quando as pessoas... Primeiro tem que pensar no seguinte, se eu digo que vou transformar a casa de caniço em prédios, significa que algumas famílias vão ser deslocadas. As pessoas não pensam nisso, correm logo para o prédio, não é? Eu penso que é uma forma de fazer a política ruim, negativa. Não podemos ganhar popularidade mentindo para o povo, porque amanhã não vamos conseguir fazer isso. Eu ouvi, espero, o atual presidente da República, na sua campanha, a prometer aviões para cada família. Então, esperamos até que nem salário ainda não está a resolver, mas já temos a promessa de aviões, não sei se vai fazer quase quando estiver no fim do mandato. Então, esse tipo de discurso político é errado e o povo deve escrutinar muito bem para poder perceber se este está a dizer algo real ou não e julgar consoante aquilo que, portanto, são as suas promessas. Como é que deve ser essa formação das pessoas? Falava de TV, por aí isto dizia que deve ser na academia, deve ser um curso base, deve ser uma campanhas campanhas que podem ser feitas a nível do bairro. Como é que deve ser essa formação para a população? Bem, eu penso que essa capacitação das pessoas para poderem perceber o que é que, portanto, deve ser feito pelos políticos, as promessas de analisar com profundidade, tem de haver aquele trabalho que outrora eu já trabalhei fora, encontrava lá as ONGs a fazerem trabalho com as comunidades. Então, as ONGs devem ir lá trabalhar com as comunidades. A educação também deve fazer, portanto, a sua parte. Eu conversava com alguns amigos que estão na Alemanha, diziam que, olha, vocês em Moçambique, a maioria dos partidos políticos da oposição não conseguem eleger muito ou eleger porque não vão às bases. Há que irem às bases e comunicar com as bases. Não é só ficar na capital ou andar nas capitais provinciais e depois pensar que vai ser eleito. Tem que ir nas bases, que é para poder perceber com profundidade o que é que esse povo precisa e falar aquilo que o povo precisa, não falar coisas absurdas, promessas que, portanto, não são exequíveis. Se fores a ver, por exemplo, nos Estados Unidos da América, eu aprecio os candidatos ao Senado. Eles já andam lá nas comunidades e, portanto, acompanham aquilo que são os problemas das comunidades e dão a sua visão sobre a resolução daqueles problemas. E também aprendem com as comunidades aquilo que acham que pode ser, portanto, benéfico para essas comunidades. Por exemplo, se nós tivéssemos feito um trabalho para ir até o terreno para perceber esse projeto dos tratores, eu acho que não teríamos essas coisas que nós temos, barulho aqui e acolá, trator a transportar uma pessoa, outros tratores já variados. Então, quer dizer, são erros em cima de erros. E recentemente, aliás, há menos de 2 anos, tivemos outros 1000 tratores no setor do Celso Correia, que nem 5 já não funcionam. E depois também estamos a ter outra frota. Então, eu acho que temos que, portanto, ir até as bases para perceber o que é que as pessoas realmente precisam. Por quê? Não basta eu ficar na capital, Niassa, no distrito do Lago, por exemplo, há problema de vias de acesso a isto, mas eu tenho que ir para Niassa, lá no distrito do Lago.
para eu viver o assunto e perceber o que é que as comunidades precisam. Se calhar nem precisam, portanto, de estradas como tal. Há coisas prementes que as comunidades precisam. E nós só passamos no tempo eleitoral e não andamos pelo país. O que lhe remete o termo materialismo, egocentrismo no nosso país? Como é que avalia isto? O que lhe leva aqui, o que lhe vem em mente quando ouve essas duas palavras? Bem, quando nós falamos de egocentrismo, estamos a falar de pessoas que querem tudo para si, não é? Materialismo é um termo que foi usado no passado e é um termo que até hoje se usa. Estamos a falar, portanto, de pessoas que querem acumular bens materiais, dinheiro, não é, para si. Então, se nós olharmos para a nossa sociedade hoje em dia, vamos perceber que é uma sociedade, portanto, que não observa os valores, não observa a ética. É uma sociedade dividida em grupos. Enquanto ser o meu grupo, portanto, a se beneficiar disto mais aquilo, não há problema. Quando não ser o meu grupo, já há problema. É aquilo que diz o Miyakoto, quando se fala, há uma obra dele que fala do outro. Nós temos que vencer essa questão do outro. Então, se nós formos a ver a questão do materialismo e egocentrismo no nosso país, é um problema muito sério e afeta toda a sociedade moçambicana. Vamos, por exemplo, nas igrejas, tivemos o caso da igreja apostólica, o famoso Matlombe. Se formos a ver, portanto, os bens que Matlombe tem são assustadores, olhando para o tempo que ele esteve lá, a remuneração que ele ganhava, portanto, na igreja, não é? São assustadores. É só para dar exemplo, não só, portanto, na igreja velha apostólica, mas também existem também outras congregações que a tônica é essa, os líderes estão ali para acumular o máximo possível de material, dinheiro, e se sairmos também para outras áreas, por exemplo, na função pública, se formos a ver, em todos os setores da função pública, há uma luta para a acumulação de bens materiais, dinheiro, e para ostentar. Hoje em dia estamos a viver um cenário muito estranho na Polícia da República de Moçambique. Estão a matar-se, não é? Eu fiquei assustado quando ouvi o caso do Mosquito. Eu conheci o Mosquito, de que arrendava casas de luxo, até já tinha viaturas. Fiquei assustado também. Então, o que significa que as pessoas hoje em dia não estão interessadas com bem-estar social, estão interessados com bem-estar de grupo e individual. Se formos, por exemplo, a irmos para o nosso governo, nós tivemos o famoso contrato de 130 milhões de meticais. E depois o governo disse que ia se aprofundar, aprofundou-se e avançaram. E o Tribunal Administrativo está de parabéns, travou, portanto, a efetivação desse contrato de 130 milhões de meticais. Há ligações com o ministro de tutela, com a família de Paulo Awad, que foi governador de Tete, não é? E não são ligações que calharam, são ligações, portanto, que pode haver aqui no meio um compromisso de que vamos tirar isto, vamos dividir e vamos prestar os tais serviços, se é que chegam a prestar. E, ora, veja, quando nós saímos aqui na cidade de Maputo, temos câmaras que estão cheias aqui na cidade de Maputo. As câmaras não funcionam. É um projeto que foi criado para alguém acumular bens materiais. Estão ali as câmaras, não estão a funcionar. Milhões e milhões que foram gastos, não estão a funcionar. Quem é que montou as câmaras? É alguém da antiga família presidencial. Então, não estão a funcionar as câmaras. Qual família? Do ex-presidente da República? Não, estamos a falar da família, foi o Musumbuluco, no tempo do Guebuzi. Do Guebuzi. É público, a imprensa noticiou isso. Então, hoje em dia, temos também, falando, por exemplo, aliás, do próprio Guebuzi, temos assuntos de envolvimento do filho do antigo presidente da República, o Filipe Nunes. Vi aí no dossiê Factos e outros jornais da praça, que dizem que houve conflitos em Manica de
a família do presidente Nunes ir entrar, portanto, numa concessão da família Guebuza, nos recursos minerais, onde a população hoje em dia, lá em Chicamba, já não tem peixe, a população não tem água potável para poder beber. A manica está a beber água suja por causa dessa luta de acumulação de bens materiais, por causa do materialismo. As pessoas perderam aquilo que é a essência da vida. O que fazem é acumular e acumular bens materiais. Há pessoas maçango aqui nesse país, alguns antigos presidentes, se formos a escrutinar o patrimônio que tem fora, vais perceber que essas pessoas nem deveriam serem chamados de patriotas e nem deveriam estarem livres, deveriam estar encarcerados. São bilionários fora, até alguns têm, portanto,